Voltamos com a nossa Manhã da Piedade nesta segunda-feira e agora vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, né? Todos nós, na verdade, que são os nossos direitos, né? Com o anúncio da pandemia do novo coronavírus, gente, inúmeros serviços precisaram ser reagendados, né? E quando eu falo desses serviços, eu estou falando como, por exemplo, de viagens, passeios, eventos, entre tantos outros, né? Porque é muita coisa, são muitos serviços. Isso sem falar naqueles também que foram cancelados. Mas e aí, você consumidor, você que nos acompanha todas as manhãs, você sabe quais são os seus direitos na hora de negociar com o fornecedor uma solução para o seu caso e, claro, né, sem ter que pagar a multa rescisória que está prevista no contrato, sem ter que doer aí no seu bolso. Bom, para tirar dúvidas, então, sobre este assunto, eu converso agora aqui no programa com o Marcelo Barbosa. O Marcelo, gente, é coordenador do Procon Assembleia, aqui de Minas Gerais. Marcelo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Síria. É um prazer falar com vocês, com queridos ouvintes aí também da TV Horizontes. Marcelo, pois é, neste período de pandemia, eu acredito que muitas pessoas têm procurado vocês exatamente por estas questões, né? Pelas dúvidas de como resolver algum impasse de cancelamento ou mesmo de ter que reagendar algum serviço. Quais são as dúvidas mais comuns que chegam para vocês? Pois é, Síria, na verdade, isso tudo tem a ver com a medida provisória 948, que ela está em vigor aí desde o dia 8 de abril, que coloca situações de pessoas que tiveram, de fato, cancelamento aí de seus pacotes turísticos, dos seus eventos culturais, e esses consumidores ficam na dúvida com relação aos seus direitos nesse momento e diante da medida provisória. Então, o que essa medida provisória veio dizer para esclarecer para os consumidores? A princípio, existem 3 direitos garantidos, que é o direito de você remarcar o serviço, ou seja, aquele pacote turístico, aquele show para uma outra data futura, a possibilidade de você ter um crédito junto com o fornecedor para usar com compra de serviço, abatimento de compra de serviço com esse próprio fornecedor e uma outra forma de acordo. Aí quem está nos ouvindo pergunta, mas e o meu dinheiro de volta? Pois é, essa é uma questão polêmica da medida provisória, Síria, porque ela diz que o fornecedor só vai ser obrigado a reembolsar, a devolver o dinheiro que o consumidor pagou antes, se ele não oferecer ao consumidor uma dessas possibilidades de acordo. Então tem que estar muito claro isso. O consumidor vai ter que ter essa combinação para ajustar uma data ou ter o crédito. Mas vamos supor que uma pessoa não quer mais viajar, ela não quer outra data. É o direito dela, ela né? quer o crédito, ela quer o dinheiro. Então, nessa situação, ela deve formalizar aí o contato, lembrando que para ter esse reembolso pela medida provisória, Síria, ela só vai acontecer esse reembolso ano que vem, a partir do início de 2021, se não houver prorrogação da medida provisória, em até 12 vezes. Agora, você falou uma coisa importante aí, as multas contratuais. O que a medida provisória fala, e hoje é um prazo muito importante. A medida provisória diz que quem quiser se exonerar da multa, ou seja, não pagar aquela multa rescisória, tem que entrar em contato com o fornecedor até hoje. Hoje é o último dia. Entre em contato, formaliza o cancelamento do pacote turístico ou do evento cultural, discute uma dessas alternativas, se vai reembolsar, se vai ajustar a outra data, se vai ter o crédito, porque se não fizer isso hoje, Síria, a partir de amanhã pode ser, caso o fornecedor queira, cobrar da multa rescisória do consumidor. Tá, e o que esse consumidor deve fazer, Marcelo, para remarcar uma viagem, né? Talvez muitas pessoas negociaram direto com pousadas, com hotéis. Qual é o procedimento padrão para fazer essa remarcação? Quais são os meios que ele deve fazer isso? Tem que estar tudo registrado em um e-mail, documentado, aplicativo de mensagem serve? Pois é, Ciro, o ideal é que as pessoas já tenham feito isso. Hoje, uma última data é um dia importante que pode haver até um congestionamento nesse contato. Então, quem ainda não fez, entre em contato com o fornecedor, se for diretamente com a pousada ou uma plataforma que ele fez a compra do pacote, ele vai achar os canais de atendimento. Pode ser o saque, o telefone, WhatsApp, e-mail, internet, enfim. E tem que procurar um desses canais de atendimento e ali formalizar o seu cancelamento e o que ele combinou.
Guarde isso por escrito. Se foi um contato por telefone, anote o dia, o horário, quem é o atendente, para que fique garantido que o consumidor entrou em contato até hoje, formalizou o cancelamento, combinou o que vai ser feito, já que a viagem não vai acontecer, já que o evento não vai acontecer, para garantir o exercício do direito dele e ele não ser cobrado de eventuais multas rescisórias a partir do dia de amanhã. Agora, Marcelo, no caso desse reagendamento, né? Os preços das diárias em pousadas e hotéis, os preços das passagens aéreas também, a pessoa vai remarcar, lógico, para daqui a algum tempo. Esse preço ele deve ser mantido mesmo que a pessoa havia negociado antes da pandemia ou as companhias aéreas, os hotéis podem alterar alegando que houve reajuste? Na verdade, isso de fato vai poder acontecer, porque muitas vezes você vai marcar esse evento turístico ou cultural para uma data assim, em que tecnicamente e historicamente é mais caro o pacote. Então, se houver um reajuste nessa passagem, nesse pacote, em razão de uma outra data, onde de fato seria naturalmente mais caro, o consumidor vai ter que fazer aí, de fato, uma complementação. Ou até vice-versa. Pode acontecer que numa outra data você tenha um pacote mais barato do que o consumidor comprou. Então, isso aí tem que ser negociado entre as partes. Por isso que é importante, muitas vezes o consumidor, se já não tem uma data certa, Cília, quem está nos ouvindo aí, guarde um crédito para você usar futuramente. Agora, tem gente que está querendo reembolso. Nesse caso, alerto novamente. Se essa for a combinação, tem que lembrar que a medida provisória diz que o reembolso só ocorrerá a partir do ano que vem e será feito em até 12 vezes. Marcelo, em caso de recusa desse fornecedor, deste prestador de serviço em remarcar, em reagendar nessa viagem, por não ter condições mais de prestar esse serviço, qual deve ser o direcionamento aí para o consumidor? O que a pessoa deve fazer? Bom, se não houver a possibilidade de remarcar, se não houver a possibilidade de dar um crédito, o que vai acontecer é o consumidor ter direito aí à devolução daquilo que ele pagou. Se ele não conseguiu esse ajuste diretamente com o fornecedor, ele pode fazer a reclamação no PROCON, quando o PROCON reabrir as suas portas, ou até mesmo no Poder Judiciário. Eu vou deixar aqui nesse momento um site que é uma plataforma governamental do Ministério da Justiça, que está atendendo os consumidores que estão com dificuldades aí no acordo com as empresas, que é o www.consumidor.gov.br. A maioria das empresas aéreas, dos grandes setores turísticos, estão nessa plataforma e ali o consumidor pode ali formalizar o seu direito. Não dando acordo, como eu disse, resta a justiça para ele ter de volta aquilo que ele pagou. Tá, consumidor.gov.br, então é o endereço para as pessoas terem mais informações nesse sentido. Agora, Marcelo, para aquelas pessoas que tinham programado um casamento, um aniversário, como que fica essa questão de renegociação com estes fornecedores, né? Porque essa pessoa também precisou adiar aí esse evento, né? Nesse caso, tem uma data específica, como que funciona? Pois é, Cília, sua pergunta é excelente, porque tem muita gente fazendo confusão. Essa medida 948, a medida provisória 948, ela não atinge esse tipo de evento, como, por exemplo, casamento, aniversários, formaturas. Só que ela tem sido usada pelos fornecedores de forma subsidiária para poder resolver as questões. Então, nesses casos, a gente pede para que o consumidor entre em contato também com o seu fornecedor e negocie com ele uma outra data, um crédito com a empresa ou o seu dinheiro de volta. Essa negociação é muito importante, ela tem que ser formalizada e da mesma maneira. Se não der acordo, se não der certo, resta o consumidor aí buscar os seus direitos no Poder Judiciário. Marcelo, tem uma dúvida aqui de uma telespectadora, é a Patrícia Gontijo, aqui da capital mesmo. Ela está dizendo que comprou ingresso para um show e o organizador não sabe nem se vai conseguir reagendar, reprogramar este evento. E o que, no caso, o organizador alega para ela é que não tem dinheiro também para estornar, né, no valor aí, em relação ao valor que ela pagou pelo ingresso. E aí fica a pergunta dela, o que ela pode fazer neste caso? Ela vai ficar no prejuízo? Pois é, ela não vai ficar no prejuízo, mas infelizmente, como o fornecedor não está colocando para ela a possibilidade aí de remarcar, é o que eu falo, ela tem direito ao reembolso. Agora ele está dizendo que não tem dinheiro. Eu acho que ela tem que entrar na justiça, tá certo?
para ela poder reaver esse dinheiro, e é o Poder Judiciário que vai decidir aí, no final dessa história, quando e como será feito essa devolução. É importante ela saber também, a Cília, se esse organizador do evento, se ele está sempre aí promovendo eventos, porque uma outra possibilidade é você ter um crédito junto a esse fornecedor. Agora, quem já hoje está com as pernas bambas economicamente, eu acho que é mais prudente que o consumidor, em não conseguindo fazer um acordo, que ele pleiteie aí a devolução do seu dinheiro. E lembrando, essa devolução o juiz poderá até determinar de forma analógica a medida provisória 948, que ela seja feita em até 12 vezes. Agora, Marcelo, os consumidores também, eles podem pleitear na justiça indenização por danos morais em caso de negação aí do consumidor não, no caso do contratante, né, do prestador de serviço, negar a fazer uma negociação? Pois é, Cília, é uma coisa que nos espantou muito. Primeiro, esse negócio da multa, que para nós, os PROCONs, multa rescisória, onde você tem um momento de pandemia, caso fortuito e força maior, não deveria ser cobrada em hipótese nenhuma. Então, atenção, medida provisória, esse prazo aí para até hoje formalizar. Agora, você me colocou uma outra situação que para mim também é mais espantosa ainda. A própria medida provisória fala que o consumidor não terá direito a danos morais enquanto vigorar essa medida provisória, esse momento de pandemia, ou seja, até o final do ano. Coisa que para nós, os PROCONs, de novo, é um absurdo. Mas como é uma medida provisória, uma legislação está em vigor, nesse momento aí, de fato, fica o consumidor não podendo atuar no seu dano moral. Agora, no nosso entendimento aí, acabando a pandemia, ele poderia impetrar aí as suas ações de indenização material, de dano moral também, porque muitos dos cancelamentos ensejaram dano moral, sim. Você deu um exemplo simples aí, o cancelamento de um casamento. Isso é uma coisa traumática, né? De um aniversário, de uma comemoração, de uma viagem importante. Então, nesse momento está suspenso, mas depois eu acho que não tem nenhum impedimento que o consumidor faça isso, porque isso é direito constitucional, inclusive. É uma coisa traumática, como você bem disse, né? Em caso de eventos que as pessoas programam com tanta antecedência, tem tanto sentimento, tanto valor sentimental envolvido ali, né? Marcelo, a Ludmila Cansado, aqui de Belo Horizonte, está dizendo o seguinte, que ela reservou uma pousada para uma viagem no mês de maio. E ela tentou remarcar, mas o proprietário só deu a opção de um mês do ano para ela fazer essa reserva. E, segundo ela, é justamente o mês que ela não consegue viajar. E ele se recusa a devolver o dinheiro dela. E ela está dizendo aqui, está querendo saber o que ela pode fazer nesse caso. Ele falou assim, olha, eu remarco a sua viagem, né, mas só posso remarcar para um mês específico. Ela não citou qual é o mês, mas, segundo ela, é um mês que ela não pode viajar. Isso pode ocorrer? É um absurdo, né? Uma resposta dessa é uma resposta terrível, né? Como é que um fornecedor vira as costas para o seu cliente e responde a ele que se não for essa data não tem dinheiro. Enfim, a medida provisória dá a solução. Se não houver um ajuste entre os dois com relação a essa data, que é o que parece que está acontecendo com a Ludmila, a data oferecida não interessa a ela, ela vai pleitear o reembolso. Isso está garantido lá no parágrafo 4º do artigo 2º da medida provisória. É muito tranquilo. Na hipótese da impossibilidade do ajuste, ou seja, qual é o ajuste? A data que eu coloco à disposição ao consumidor não pode, não houve possibilidade de ajuste. Aí sim, ele vai ter que tomar as providências do reembolso. Lembrando mais uma vez a ela que isso só ocorrerá ano que vem e pode ser pago em até 12 vezes. Ou seja, ela vai ter que esperar um tempinho ainda, né? Marcelo... Sim, mas ela tem que formalizar isso. Não houve o acordo, ela formalize o interesse na devolução do valor, porque é direito dela. E deixa tudo registrado, né? É importante ela guardar esses documentos todos, né? Sem dúvida, esse registro é importante para garantir o exercício do direito do consumidor. Tá certo, guarda tudo com você, portanto, né? Agora, o Marcos Lima de Santa Luzia, Marcelo, está dizendo o seguinte, que alguns prestadores de serviço estão cobrando dele taxas para remarcar uma viagem que ele havia programado. Ele quer saber se isso é legal. É aquilo que você falou lá no início, né? Exatamente. A medida provisória está colocando essa data de hoje para você cancelar sem o ônus dessas multas. Agora, sobre essas multas, é bom esclarecer. Primeiro, essas multas e taxas têm que estar previstas no contrato. Segundo, elas não podem ser abusivas, de um valor extremamente elevado em relação ao próprio contrato. E, por último, se até o dia de hoje houver a formalização dele do cancelamento, ele está isento da cobrança
dessas multas rescisórias. Então, vai valer para ele o previsto na medida provisória 948. Tá certo. O Silvio Barcelos de Contagem está fazendo uma pergunta que a gente até já falou sobre isso aqui, né, Silvio? Ele está querendo saber, Marcelo, se o hotel ou pousada pode alegar que o preço da diária subiu e aí, ele, se for o caso, ele precisa pagar um novo valor. Pode acontecer isso sim, como você bem disse. Como o preço pode estar mais em conta, mais barato também, né? Na verdade é importante isso, porque é um outro momento. Esse fornecedor pode ter, de fato, encarecido coisas até mesmo para ele, prestador de serviço, que prestam serviço para uma pousada, para um hotel. Então, isso tem que ser ajustado e combinado entre as partes. Tá certo. Marcelo, neste período de pandemia, como que está funcionando o atendimento no Procon Assembleia? Como que as pessoas podem ter acesso aí aos atendimentos diversos oferecidos pelo Procon, hein? A Cília, desde o início do mês de março, meados de março, a mesa diretora da Assembleia baixou uma norma. Está suspenso o atendimento presencial. Contudo, na nossa página na internet, que é o www.almg.gov.br/Procon, você tem ali informações de onde se direcionar para cada situação, o e-mail para as orientações, onde você reclama no Ministério Público, onde você reclama no Ministério da Justiça. Então, essas orientações estão na nossa página na internet, para que o consumidor possa consultar. E, nesse momento, também está suspenso o atendimento telefônico, haja vista que não existe nenhum servidor aí fazendo esse tipo de atendimento presencial. Tá certo. Então, todo o atendimento está sendo feito via virtual. A gente até colocou na telinha para quem está em casa o endereço, né, o site aí para as pessoas terem mais informações. E no caso de a pessoa ter mais alguma dúvida, basta ela mandar um e-mail, então, que tem uma equipe pronta que vai responder esse e-mail, é isso? Exatamente, Cília. Ali tem as orientações. Tivemos um problema com a internet do Marcelo, né? Será que sim? Ele está me ouvindo agora ou não? Tudo bem? A tecnologia nos ajuda muito, mas às vezes falha também. Está me ouvindo agora, Marcelo? Estou te ouvindo bem, Cília. Tá, você falava dessa questão do atendimento por e-mail também, né? Das pessoas que acessarem o site e tiverem mais alguma dúvida. E aí, essas dúvidas podem ser direcionadas por e-mail e um profissional vai esclarecê-las, é isso? Exatamente isso. Nós estamos à disposição aí para atender essas perguntas que estão sendo feitas por e-mail e a nossa própria página dá orientações para casos específicos. Tá certo. Marcelo Barbosa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez e até a próxima oportunidade. Cília, eu que agradeço, deixo um abraço a vocês, ouvintes do TV Horizonte, e parabenizo aí a emissora por esse programa de utilidade pública muito importante. Um abraço e saúde a todos. Amém. Olha só, deixa eu mandar abraços aqui para vocês que estão participando, que continuam participando conosco por meio do Facebook da TV Horizonte, viu, gente? Manhã da Piedade não tem endereço no Facebook, só a TV Horizonte Oficial é o nosso endereço lá no Facebook. Lúcia Inês, obrigada pelo carinho, Lúcia. A Cidinha Lúcio, Marta Borges, a Gilmara Siqueira, Solange do Carmo, Selma Alves, a Tereza Silva, a Isabel Cristina Maciel David. Muito obrigada, viu, pela participação de todos vocês. E lembrando que vocês podem interagir conosco também por meio do Instagram do nosso programa, que é @Manhã da Piedade. Tem também o nosso grupo de WhatsApp, que você pode fazer como esses telespectadores e enviar lá sua pergunta, sua dúvida, sugerir assuntos também para a gente debater aqui no programa com os nossos convidados, tá bom? Então são várias as formas para você interagir e participar conosco por aqui. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco, nosso tema aqui do programa é a sua saúde. Vamos falar de problemas circulatórios que podem surgir exatamente neste período de pandemia. Eu volto já.